a Bíblia vai dizer que Davi tinha um aspecto gentílico. Ele era aquela carinha de bobo, mas a experiência dele era de um leão e de um urso. Ele falava assim: o Senhor me livrou de um leão e do urso, o Senhor me livrará desse gigante filisteu. Que experiência ele tinha! Os outros irmãos que viviam malhando, viviam lá afiando a espada, não estavam aptos para aquela batalha. Sabe por quê? A maior experiência que a gente pode ter, irmão, não é a experiência do lápis, não é a experiência acadêmica, não é a experiência de passar por processos sofríveis, mas de passar tudo isso na presença de Deus. Deus vai moldando o nosso caráter. Meus amados irmãos, graça e paz, olha, o sermão hoje vai falar muito, sabe por quê? Você quer frutificar? Você quer ver as coisas na sua vida dando certo? Quer saber quais são os fatores que vão contribuir com isso? Fique conosco e veja a palavra de Deus fazendo diferença na minha e na sua vida. Nos diz assim então a palavra do Senhor: se alguns ramos forem cortados e você, sendo oliveira brava, for enxertado entre outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. É a severidade de Deus para com aqueles que caíram, mas a bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você for cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados ramos naturais em sua própria oliveira. Senhor, a tua palavra vai ser proclamada. Ela não volta vazia, sempre faz o que te agrada. Fale conosco nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu queria fazer uma introdução, como fiz pela manhã, passei até um vídeo, falando de um processo de enxerto, das dificuldades que a gente tem às vezes para entender essa questão agrícola. Como é difícil a gente entender um processo de plantio, de frutificação. E a gente olha para o texto, então, vem falando de toda a bondade de Deus para com o povo de Israel, o povo escolhido, o povo eleito. Esse povo se distanciou dos propósitos divinos. E aprove Deus então chamar e enxertar na videira verdadeira outro povo que não fosse o povo de Israel, ou seja, os gentios, que somos nós. E Deus queria promover ciúmes neles, bem como Deus pretendia fazer algo especial para não só salvar os gentios, mas também os judeus. E o texto vem dizendo, olha, não é você que vai se gloriar, porque alguns ramos foram cortados, mas eles foram cortados devido à sua incredulidade, diz o texto. Agora, por que incredulidade? Porque eles não creram no unigênito, no Filho de Deus. Agora, aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. A partir daí se constitui uma família. Agora um novo povo, uma nova nação. Depois vamos ver vários textos no Novo Testamento falando a respeito de um grande mistério. E que mistério é esse que eles estão querendo falar? É a respeito do judeu e do gentio.
E agora a família está sendo formada por intermédio do sangue de Cristo Jesus. Um só corpo, uma só fé, um só coração. Somos membros da família de Deus. Mas de que maneira nós fomos enxertados? A Bíblia está dizendo que nós éramos aqueles ramos bravos. E que fomos enxertados então naquela videira que é a certa, a verdadeira. Agora, por intermédio disso, o que isso gera nas nossas vidas. Por que que o enxerto muda o nosso DNA, como vimos pela manhã? Muda todas as nossas características com o propósito final de frutificarmos. Mas, pastor, o texto está falando sobre o quê? Da transgressão do judeu e dessa transgressão da salvação do gentio. Mas o que que o texto está falando? O texto revela o endurecimento de um povo incrédulo, mas também revela o amolecimento de um povo que preliminarmente não tinha sido chamado para ser povo de Deus e passa a ser enxertado na família de Deus, na videira verdadeira. É disso que o texto está falando. Eu queria refletir com os irmãos agora desses ramos naturais, ou seja, que seriam os judeus e sobre nós os ramos enxertados, chamados ramos bravos. Em outras traduções da Bíblia está escrito ramos silvestres. Agora, por intermédio disso, com toda a técnica de enxerto, como é que isso pode dar certo? Você vai vendo uma planta, os ramos naturais. E nós que somos os ramos enxertados, como isso pode frutificar? De que maneira isso pode ocorrer e suceder? Eu queria dizer para você que tem três coisas, três fatores que precisam ser considerados para que você consiga perceber o que simboliza, o que traduz esse enxerto que o Senhor fez com a minha e com a sua vida. Primeiro lugar, é uma coisa chamada intimidade. Não tem como produzir enxerto se não tiver intimidade. No vídeo que assistimos, aquele tronco chamado cavalo, ele é cortado, e depois o outro também, o que será ali enxertado, é cortado. E por intermédio de uma união, que eu falei, que é chamado dos tecidos, quando se juntam, ali é gerada uma coisa chamada intimidade. Em todo o processo agrícola, as pessoas estão tentando cada vez mais fazer com que ramos tenham intimidade um com o outro. Se não tiver intimidade entre o cavalo, que é a base, e a nova planta que vai ser enxertada, não tem como dar certo. Alguns pesquisadores vão falar que é feito até um curativo ali em volta. E no vídeo que passamos pela manhã, vocês observaram que tem um barbante que ali unia, então, aquela base ao ramo enxertado. O que é isso? É uma maneira terapêutica de mantê-los unidos, como está em João 15, o próprio Senhor falando: permanecei em mim, a videira verdadeira. Por que só dá certo por intermédio de intimidade? Porque Deus nos criou para vivermos uma vida íntima com Ele. Deus não te criou para viver uma vida superficial. Deus não te criou, não te gerou para viver uma vida qualquer. E me surpreende na igreja, às vezes, a falta de intimidade com Deus. Certa feita eu fui fazer um gabinete pastoral, me perguntaram: pastor, como é que o senhor faz para entender a vontade de Deus? Eu falei assim: eu podia ficar aqui o tempo todo te explicando biblicamente, eu vou te explicar o que ocorre na minha vida. Só tem uma forma de você entender a vontade do Pai, sabe como é? Intimidade. E a maioria das vezes eu entendo quando o Espírito de Deus testifica com o meu espírito, por intermédio de uma coisa tão simples, mas também tão sobrenatural,
de uma forma que para mim está bem inteligível e compreensível o que o Senhor está querendo me dizer. Se estamos ligados nele, nós devemos ter intimidade não só com Deus que criou, mas intimidade com o Pai. Um pai tem intimidade com o filho. O pai não sabe o que o filho precisa. O pai não sabe dar coisas boas. Antes que haja uma palavra, o pai já não sabe o que a gente vai falar. A gente, quando olha para o filho, meus irmãos, a gente já sabe até a hora que ele vai fazer besteira. A gente já olha, o filho quando está para fazer besteira, irmão, ele faz uma cara diferente. Primeiro ele olha e te testa, para ver se você está observando. Quando ele percebe, ele vai assim, te olhando de soslaio e vai caminhando para o delito, sorrateiramente. E aí, quando vem a sua intervenção sobrenatural, ele logo se situa. O nosso Pai sabe perfeitamente de tudo quanto carecemos e necessitamos. Mas o filho conhece a voz do Pai, tem intimidade com o Pai. Em João 10, o texto vem falando assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você sabe quando é a voz de Deus? Você sabe quando não é? Neemias erguendo o muro, 52 dias, uma obra fantástica sendo feita. Vem Sambalate, Tobias e Gersem e fala: para. Deus, eu sou profeta como tu, Deus mandou tu parar essa obra, Neemias. Qual foi a resposta de Neemias? Um homem como eu, percebi logo que aquilo não vinha do Senhor. O que é isso? Intimidade com o Pai. Abraão falava com Deus. Moisés, tem hora que eu vou orar, eu falo assim: Deus, vamos emendar os bigodes aqui? Eu estou precisando, Deus. Me ouve, Pai, eu posso falar a maior besteira do mundo, mas está aqui dentro do meu coração, não vou te enganar. Eu vou rasgar meu coração contigo, Pai. Deixa eu te falar algumas coisas necessárias. Eu preciso me despir, eu preciso ter intimidade, eu preciso ter vivência diária com Ele. E não há como a gente ter intimidade, mesmo estando enxertado, se a gente não se desnuda diante do Senhor. E talvez esse seja o maior problema da nossa vida espiritual. Alguns creem errônea e piamente que conseguem enganar a Deus. Não vou falar assim não, porque eu vou tentar aqui, demover Deus dessa ideia. Vai que Deus descobre quem eu sou. Vai que Deus me diga não. Imagina Jesus no Getsêmani na hora da sua oração com o Pai, se ele tivesse medo de falar com Deus. E ele começa a dizer assim: Marlon, Pai, se possível, passa. Mas todavia seja feita. Irmão, Jesus já sabia qual seria a resposta. Jesus já sabia o que estava por vir. Mas o que leva Jesus a fazer esta oração? Ele, naquele momento de dor, de dificuldade, que ele queria continuar numa intimidade com o Pai, mesmo sabendo que não seria atendido. Irmãos, que coisa fantástica! A intimidade, mesmo que não sejamos atendidos nas nossas petições, ela nos impulsiona a viver, a ouvir, a estar na presença de Deus. Como é bom a gente viver uma intimidade com o Pai, e nesse nível de intimidade, Ezequiel 47 vem falando que tem 4 níveis. E nesses níveis de intimidade com o Senhor, a gente precisa mergulhar com Ele. E o primeiro nível de intimidade, ele vem falando que está ali no calcanhar, depois vem na altura do joelho, depois vem na altura da cintura, e por último, já passa e cobre a sua cabeça. Sabe o que acontece, meus queridos irmãos? Há um momento nas nossas vidas, tão especial, que a gente, quando conhece o Senhor, nós somos enxertados nele. Esse nível de intimidade nosso está aqui na altura dos pés. Mas quanto mais a gente prossegue e anda em conhecer o Senhor, ele precisa subir.
Mas repara uma coisa, quando o nível da água vai subindo, a locomoção vai sendo prejudicada. E aí cresceu o nível de intimidade, mais ainda, está na altura do pescoço agora. A dificuldade vai ser maior ainda de se locomover. E chega um ponto de entrega com Deus, que você mergulha de tal forma que você não tem mais chão. Outro dia eu ouvi uma música, bem antiga assim, na época, deixa eu ver de quem? De vocês mesmo. E o autor da letra dizia assim: a fé é um pulo no escuro. Aí eu, não, a fé não é pulo no escuro, não. E a letra da música dizia, para cairmos nos braços, tal, de uma banda aí, né? O pessoal das antigas aí sabe qual é a música, lembra direitinho aí, né? Não vou estar ao vivo aqui, não vou queimar o grupo musical, não. Melhor ficar assim, já é antiga, né? Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, irmãos. Tudo se faz novo. Por que fé não é um pulo no escuro? Porque fé é um pulo no colo do braço de um pai, que você sabe que mesmo não tendo chão, mesmo você não vendo, mesmo você não conseguindo vislumbrar nenhuma possibilidade, você salta porque sabe que Ele te carrega, que Ele te conduz, que nos braços do Pai há um caminho seguro, há uma proposta decente, o futuro, o destino, você sabe para onde está indo. E isso só é gerado por intermédio de uma coisa chamada intimidade com Deus. Quando fomos enxertados, Deus fez isso para sermos íntimos, juntinho, tecido com tecido, pele com pele. E eu gosto de orar fazendo duas coisas. Eu gosto de orar, falar com Deus assim, Pai, eu estou me rasgando mesmo, não adianta, eu não tenho como te enganar. E eu gosto de orar falando a palavra de Deus. Deus, está escrito na tua palavra. Eu gosto de orar falando assim para Deus, Deus, que a tua palavra me garante isso. Sabe por que eu estou falando isso contigo, Deus? Porque na tua palavra, que é viva e eficaz, está determinando isso, Pai. Meu Abba, Pai. Mas parece que a gente tem medo. Nós somos um povo estranho. Apesar de termos sido enxertados, Renan, nessa videira, a gente tem medo de ter intimidade com Deus, Marquinhos. Tem muita gente com medo de mergulhar com Deus, porque acha que quanto mais, alguns falam assim, pastor, quanto mais Deus dá, mais vai cobrar, né? Melhor ficar aqui no raso. Irmão, você não sabe o que você está falando. Eu não quero mergulhar nisso não, eu não sei, esse negócio aí é estranho. Essa intimidade pode me levar a ser muito testado, pagar um alto preço. Eu não conheço ninguém que andou com Jesus que não passou momentos difíceis. Outro dia eu falo assim, pastor, é só olhar para a vida dos discípulos. O que eles passaram, o que eles sofreram. Eu falei, agora olha as promessas, olha a galeria de heróis da fé, o que é que acontece? Deus tinha feito promessas a ele, mas no decorrer do curso, Deus fez uma coisa muito mais excelente. Mas Jesus passou, padeceu, viveu, que drama, foi vilipendiado, cuspido, humilhado, ultrajado, foi. Mas Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Tem um momento da dificuldade, mas tem um momento de exaltação, irmãos. Tem um momento de luta, mas tem um momento que ninguém aguenta viver só na luta, não, irmão. Ninguém aguenta isso não, irmão. Ninguém aguenta viver só de prova, não. Ninguém aguenta viver só de batalha, e ninguém aguenta viver só de promessas, ou não é verdade? Tem um momento que o Senhor te exalta, tem um momento que o Senhor te levanta, tem um momento que você mal percebe, você vai ver como Deus nos surpreende, como vale a pena termos intimidade com o Senhor. Não tenha medo de ter intimidade com o teu Criador, é na intimidade com Deus que compreendemos e o que devemos ser, e a nossa história de vida está sendo conduzida nas mãos de uma pessoa que sabe, conhece e faz tudo por nós. Quando somos enxertados, nós devemos viver uma vida íntima com o Senhor.
confia o teu caminho, entrega, rasga o teu coração. A gente gosta de ter intimidade física. Raramente a gente tem paciência para ter intimidade emocional. E muito distraído a gente consegue ter uma intimidade espiritual. Quer ver uma coisa? Me dá um testemunho de um grande feito de Deus na tua vida, de uma grande intimidade. Quanto tempo tem? Quanto tempo tem que você vai narrar, vai dizer assim, pastor, vou lhe contar uma do que Deus fez. Eu e Deus. Quanto tempo tem? Sabe o que é isso? Não está andando em novidade de vida. Meu irmão, hoje era um dia já de você ter tido uma intimidade tremenda com o Senhor. Se você teve aqui nessa manhã, meu irmão. Mas parece que essa intimidade está ficando de lado, até porque o que vai nos afastar disso é uma coisa chamada pecado. E o Senhor, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades que fazem divisão entre nós, é o pecado, está aí. Portanto também, pois que estejamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto está rodeando. Corramos com paciência a carreira proposta. Isso é que está gerando a falta de intimidade nossa com Deus. Parece que a gente ora, não sai do teto. Parece que a gente fala e nada acontece. E aí a gente cansa. Porque a gente não tem intimidade com o Pai para compreender o momento em que estamos inseridos nele, como o Senhor está ouvindo, o que o Senhor está fazendo. Agora, quando somos enxertados nele, aprenda o que está no Salmo 25, verso de número 14, diz assim: a intimidade do Senhor serve apenas para aqueles que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Às vezes a gente é enxertado, mas a gente não tem o temor, não há intimidade. Sem temor, não vai ter com Deus a sonhada ou esperada intimidade. Intimidade é confiar, é acreditar que Deus trabalha por nós quando nada nós pedimos. Intimidade é viver sempre socorrendo o aflito, o necessitado, sabendo que Deus tem cuidado de cada um de nós. Intimidade é acreditar que nós somos parte da sua família, que nada nos faltará, o Senhor vai prover. Intimidade é saber que temos lutas, provações e dificuldades, mas o Senhor nunca perdeu uma batalha, não vai ser a minha e a tua que Ele vai perder. Isso é intimidade. E nós precisamos ser enxertados nele, vivemos uma vida de intimidade que nos permita confiar na atmosfera de promessas, viver sim pela sua graça, pela sua provisão. Pois como diz John MacArthur, a maior intimidade do cristão com Deus ocorre quando os pensamentos do Senhor substituem os nossos pensamentos. E então moldamos nosso comportamento de acordo com a mente de Cristo. O que está povoando aqui é a mente de Cristo. O que está passando aqui é um retrato celestial. Temos intimidade com Deus. Segundo ponto que eu quero destacar, que ocorre no processo de enxertia. Não há como um enxerto dar certo se não tiver familiaridade. Não dá. Aliás, você vai ver pré-requisitos de um doador. Vou citar um exemplo. Uma medula óssea, enfim, o que seja. Vamos ver um doador. Eles vão ver compatibilidade, familiaridade. Tem os critérios.
tem que ter de 18 a 35, não pode ter doença tal, não pode estar assim, não pode estar assado, doença infecciosa transmissível pelo sangue, tem que ver a situação do sistema imunológico, e aí, enfim, não pode ter complicações, tem que ter uma compatibilidade enorme. E a gente vai ver que quando tem alguém da família que precisa de um doador, a primeira coisa que os médicos vão tentar fazer para solucionar o problema é chamar os membros da família. Vamos ver se vai dar certo. Chama aqui, vamos fazer uns exames. Por que isso? Porque na compatibilidade, a família tem muita chance da coisa vingar e dar certo e frutificar. Por isso que a Bíblia fala em Efésios e em Hebreus, toda a Bíblia está cheio de histórias falando que nós somos família, povo de Deus. Nós fomos formados como parte desta família. Um fato, um plano imutável de Deus nos adotar para a sua própria família, nos fazendo seu povo, povo de Deus, membros do corpo de Cristo Jesus. Deus sempre quis criar um povo para si, especial, zeloso e de boas obras. O plano divino sempre foi que vivêssemos em família, mas essa família tem um pedigree, ela tem um DNA, o que vai promover isso é um novo nascimento. Quando nós morremos para a vida que tínhamos e ressurgimos para uma nova vida com Deus, fomos aceitos pelo nosso Salvador, agora nos tornamos filhos de Deus, e temos um genitor e temos um DNA espiritual. Portanto, tudo que recebeste vem do Pai, em especial a fé. Reiterando, e é essencial entendermos que somos incapazes de gerar uma fé verdadeira, porque ela precisa vir por meio da eleição, eleitos em Cristo, até fé é dom. E quando temos esse DNA, meus irmãos, a coisa começa a frutificar. Nicodemos perguntou, mas como eu vou nascer de novo? Vou tornar a entrar no ventre da minha mãe? Não, você não. Não. Quem não nascer da água e do Espírito. Irmãos, não tenha medo dos processos que você precisa passar na sua vida. Sabe por quê? Você já morreu para a vida que tinha. E numa vida que você morreu, com o novo DNA que você tem, a partir de agora, a decisão que foi gerada pela palavra da verdade que está em Cristo Jesus, a fim de sermos os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Quando colocamos a nossa fé nele, quando pertencemos à família dele, nós temos um DNA que nos permite ter total compatibilidade com tudo que Deus quer passar. Nós não recebemos um espírito que nos escravize, não, para novamente vivermos atemorizados, mas recebemos o Espírito que nos adota como filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Há muita gente vivendo hoje atemorizada, há muita gente hoje vivendo uma vida dissoluta, angustiada, porque não percebe o DNA que foi gerado nele. O convite de Jesus era para pertencermos a essa família, e por intermédio dela temos herança, como eu disse pela manhã. O Senhor supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Nada nos falta. A gente vê um batismo como um ato profético de tudo quanto o Senhor fez na nossa vida. E a partir de agora a gente tem que ressurgir com total força. Se tem uma coisa que esse ramo enxertado faz, é que quando há compatibilidade da família, não adianta eu querer enxertar o ramo de um morango numa melancia. Você vai ver, por exemplo, laranja-lima. Isso foi enxerto. Laranja é uma coisa e lima é outra. Foi enxertado. Por quê? Compatibilidade, familiaridade. E todo esse ramo que foi enxertado pelo processo da enxertia
ele frutifica muito mais rápido porque é da mesma família. A familiaridade vai gerar isso. Por quê? Não tem nada que impede, irmãos. Se eu estou nele, se há familiaridade, irmão, é certo que eu vou frutificar. Nós somos seu povo, somos seus discípulos, somos da família, povo dele, DNA dele, características de imagem e semelhança dele. Nada e ninguém pode impedir a sua vida de frutificar para a glória de Deus. E por último, para ter experiência, não se pega um galho, um ramo, que nunca gerou nenhum fruto, para enxertar na videira, no cavalo. Eles pegam ramos que já tenham frutificado. Olha o que eu estou dizendo. Ele pode não estar gerando bons frutos, ele é enxertado para frutificar melhor, como eu falei no sermão da manhã, quali quantitativamente. Mas ele já tem uma experiência de frutificação. Sabe por quê? A enxertia bem sucedida, ela vai pegar plantas, árvores frutíferas que produzem cada vez mais precocemente frutos. O processo de enxertia visa exatamente fazer isso. Olha, se você planta uma semente natural, vai demorar 1 ano para frutificar. Na enxertia, coisa de 6, 7 meses, ela já vai estar dando fruto, porque ele já tem uma experiência de, em algum momento, ter gerado algum tipo de fruto. Lembra de João 15? Gente que não produz fruto, não dá certo na enxertia. Tem gente que produz pouco fruto. Esse, quando é enxertado, vai arrebentar de fruto. E gente que já está produzindo muito fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Do que estamos falando aqui, pastor Anderson Maciel, é simples, é daquele que está gerando pouco fruto, mas já tem uma experiência de algum momento ter frutificado. É isso que vai garantir, mas na verdade o que é a experiência? O que é a experiência para mim e para você? Se formos ver aqui na raiz da palavra, da ciência, daquilo que se adquire ou que sai de si mesmo, que se estuda no mundo por todos os lados. Que experiência é essa? Pode ser adquirida em livros? Não. Mas é adquirido no contato com o sofrimento de uma realidade ao qual se põe o homem. E ao apropriar-se de uma realidade, ele passa por processos e ele aprende. Mas, na verdade, defina a experiência, o que é um ramo experimentado. Certa feita, abriram uma vaga para um CEO, um grande homem, uma das maiores empresas automobilísticas do mundo, da Volkswagen. E concitaram a que fizesse uma redação com o seguinte tema: você tem experiência. E essa redação rodou o mundo inteiro e ficou até hoje. Ainda as pessoas discutem sobre ela, quando o autor da redação que ganhou a vaga, ele escreveu o seguinte: para ser trabalhar numa grande empresa e ajudar muito essa grande empresa, você tem experiência? Ele disse assim: eu já fiz cosquinha na minha mãe, só para ela chorar. Também já me queimei brincando com vela. Já fiz bola de chiclete e melequei todo o rosto. Já conversei com o espelho. Parêntese: quem nunca aqui beijou o espelho no seu período de adolescência? Que atire a primeira pedra. Fechei parênteses. Já fiz bola de chiclete, já quis ser astronauta, violinista, mágico, caçador, trapezista, já me escondi atrás da cortina e esqueci que os pés estavam para fora, já passei trote por telefone, já roubei beijos, já confundi sentimentos, peguei atalho errado e continuo andando no desconhecido, já tentei esquecer algumas pessoas, mas descobri que elas são difíceis de se esquecer. Já chorei no chão do banheiro, já fugi de casa, parentes.
Quem aqui, quando ganhou uma correção do pai ou da mãe, não deu vontade de fugir de casa? Já não fez uma mochilinha dizendo assim, não, hoje eu vou embora. Começou até a fazer uns contatos. Foi ou não foi, irmão? Fecha parênteses. Já vi o pôr do sol cor-de-rosa, alaranjado, já olhei a cidade de cima, já me encontrei em um lugar desconhecido, já peguei ônibus errado, já tive medo de escuro, já tremi nervoso, já quase morri de rir, já quase morri de amor, mas renasci novamente, já acordei no meio da noite, já fiquei com medo de levantar, já chorei por ver amigos partindo e descobri que logo que chegaram novos, que a vida é mesmo um rir e vir sem razão. Foram tantos os momentos fotografados pelas lentes da emoção, guardados em um baú chamado coração. E agora o formulário me interroga, me encosta numa parede e grita, qual é a sua experiência? Essa pergunta ecoa no meu cérebro. Experiência, experiência. Será que tenho que ser um plantador de sorrisos? Isso seria uma boa experiência? Não. Talvez eles não saibam ainda colher sonhos. Agora eu gostaria de indagar uma pequena coisa que, para quem formulou essa pergunta, experiência. Quem a tem, se a todo momento tudo se renova? Nós deveríamos, irmãos, ser ávidos por experiência. Eu me pergunto todos os dias o que é ser igreja. Depois que eu vim para a PIB Vila da Penha, pegando uma igreja ainda com cultos fechados, reabrindo, fecha ou não fecha. Depois de ver esse drama vacinal, eu não quero discutir isso aqui, mas lá atrás eu dizia assim, cuidado. 95% de eficácia, depois falaram 70, 50, 30, 10, agora assim, minimiza, não, agora não minimiza, tal. Agora está assim, mas já não deixa morrer. Eu não sei onde isso vai parar. Isso é para você que está acompanhando. Isso é para você que está acompanhando. O que é ser igreja no tempo presente? Eu tenho perguntado isso todos os dias ao dono da igreja. A nossa metodologia é sempre olhar para trás, e quando nós deveríamos olhar para frente e perceber os sinais para onde a coisa está indo, sem mudar fundamento algum. Não muda fundamento não, que vai desandar. Faz isso não. Mas o que é ser igreja? Que experiência eu tenho para estar aqui? Aliás, por que a Bíblia fala do nécio? Um homem, para estar à frente de uma igreja, tem que ter passado por várias experiências. Irmãos, hoje eu entendo alguns cursos que eu tive que fazer na vida, que eu sempre me perguntei assim, Senhor, hoje eu entendo. Se fosse perguntar, pastor Anderson, qual é a tua experiência? Meus irmãos, eu fiquei 30 anos numa atividade profissional que se você sentasse comigo 24 horas dentro daquele carro, no dia seguinte você escreveria um livro de vastas páginas da vida como ela é, ao vivo e a cores. Não é de jornal, não. Não é de narrativa, não. De você chegar em determinados lugares e você chorar. De você ver uma desgraça alheia e você se vê tão impotente para fazer algumas coisas que são necessárias. De ver gente passando por momentos tão difíceis, suportar situações quase insuportáveis e resistir firme. E ao ouvir a voz de um profeta falando, está passando por isso porque você está desviado dos caminhos do Senhor, chorar copiosamente igual uma criança. Experiência. O que é experiência? Você está tudo sendo transformado dia a dia. O que é ter experiência? Jesus não chama um discípulo desocupado.
Pega homens simples, mas que em algum momento da vida já exercitavam algum trabalho. E por intermédio da vida deles, Deus faz coisas grandes. Deus não chama, irmão, ninguém desocupado, não. Davi, Deus manda um homem dele lá e chama todo mundo aqui, vem os irmãos guerreiros. Acordava 5 horas da manhã para ir para a academia, braço, 80 centímetros de braço, pernas musculosas, malhava o dia inteiro, guerreiros. Deus fala, não, esse também não. Que esse aqui? Não, também não é não. Irmãos, que experiência tinha aqueles irmãos dele no ato de guerra? Tem mais algum? Não. Tem certeza? E tem um que está lá, o único que estava trabalhando. Estava todo mundo dentro de casa fazendo não sei o quê. Está lá no par, chama. É esse aí. Me chama a atenção que a Bíblia vai dizer que Davi tinha um aspecto gentílico. Ele era aquela carinha de bobo. Mas a experiência dele era de um leão e de um urso. Ele falava assim, o Senhor me livrou de um leão e do urso. O Senhor me livrará desse gigante filisteu. Que experiência ele tinha. Os outros irmãos que viviam malhando, viviam lá afiando a espada, não estavam aptos para aquela batalha. Sabe por quê? A maior experiência que a gente pode ter, irmão, não é a experiência do lápis, não é a experiência acadêmica, não é a experiência de passar por processos sofríveis, mas de passar tudo isso na presença de Deus. Deus vai moldando o nosso caráter. E talvez aqui haja um gargalo, sabe por quê? A gente quer fugir dos processos. Tem gente hoje que está me ouvindo, que está em processo tão difícil, não fuja não. Pastor, mas o processo eu estou tão solitário. Tem hora que a gente tem que ficar sozinho mesmo. Pastor, mas está tão duro. Eu estou num lugar escuro, o processo está tão longevo, eu não sei o que há de suceder, mas tenha convicção de uma coisa: quando você está enxertado no Senhor, esse processo vai te levar a voos mais altos. Eu vejo alguns assim que não resolvem nada, e o lema de vida é fugindo de problema. Tu pega a coisa mais simples para a pessoa e fala assim, resolve. Não faz, irmão. Não tem metodologia, vai dar desculpa, enfim, não vai resolver. Eu queria te falar uma coisa. As pessoas mais aptas para os melhores cargos da vida são aquelas que mais resolvem problemas. Tem gente que vai levar o dia inteiro para resolver um problema simples, enquanto que o outro que já está experimentado, calejado, ele estala o dedo e vai dizer, está resolvido. Agora a gente vai fazer assim. Agora, não tem dificuldade. Por quê? A vida já o levou a ter uma experiência com Deus que o permite, nas adversidades, passar sobrepujando. É igual você se preparar para uma prova. Toda prova tem questões fáceis, médias e difíceis. Quem não está experimentado, pega as questões difíceis, perde o tempo todo da prova tentando resolvê-las. Quem já é experimentado, identifica logo as questões fáceis, já vai fazendo, pega as medianas, vai pela beirada, e quando chega naquelas mais difíceis, ele vai dizer assim, essa alternativa não é, só pode ser essa ou essa. Deus, seja feita a tua vontade. E vai se dar bem. Experimentado. Irmãos, que coisa boa é quando a gente tem vivência, experiências com o Senhor. Eu olho para a minha vida, meus irmãos, livramentos, se eu tivesse que falar para os irmãos aqui, livramentos, manifestações. Meu irmão, que coisa linda é viver milagre com Deus. O laço quebrou-se, nós escapamos. Parecia que não ia dar, o Senhor foi lá e fez dar. Parecia que estava perdido, o Senhor ressuscitou.
Parecia que o negócio ia degringolar, mas a mão de Deus se estendeu e eu vivi o sobrenatural. Não fuja da tua metamorfose. Tem casulos difíceis, irmãos. Não dá nem para se mexer. Se mexer um pouquinho, desanda. Escuro, sozinho. Mas nesse processo, lembre-se que depois virá uma linda borboleta. Não adianta querer cortar o casulo, não. Fizeram essa experiência? Coitada da borboleta, ela tem tanta dificuldade para sair, vamos tentar ajudar? Não ajuda não, irmão. Porque exatamente esse mexer do músculo que depois vai dar vida para essa borboleta, aquelas que tiveram cortinho ali no casulo, não tiveram a experiência necessária, elas vão sair voando, logo no momento seguinte estavam morrendo. Não fuja de processos, não fuja de problema, encare teus problemas, viva com o Senhor, porque toda frutificação vai exigir de você alguma coisa, de principalmente deixar a tua zona de conforto. É preciso abrir mão, se alinhar com propósitos divinos, é preciso você casar com os planos de Deus. Agora, para você ser um discípulo, é necessário você deixar, e vários processos virão, que hão de te habilitar, e quando você está sendo enxertado, tudo que você vivenciou vai frutificar para a glória do Senhor. Deus estava falando com o povo, Êxodo 18, 21. Escolhe no meio do povo homens capazes, tementes a Deus, que sejam dignos de confiança, inimigos de ganhos desonestos. Aqui, irmão Ricardo, que a gente estava falando agora há pouco. Nós estamos numa sociedade, irmão, que está faltando referenciais. Que infelizmente honestidade hoje está virando caso raro. Uma coisa que tinha que estar no DNA. Outro dia eu fui fazer um negócio, comprar um negócio, aí perguntam sempre assim, qual é a sua profissão? Irmãos, eu confesso que eu engasgo. A única vez que eu falei assim, eu sou pastor, mudou o tratamento para pior. Aí depois perguntaram qual era a denominação, aí falaram assim, não, porque tem igrejas por aí, pastores por aí. Irmãos, que vexame eu passei. Homens comprometidos com coisas sérias, homens honestos, homens decentes, homens experimentados. Nós fomos enxertados na videira. Tudo que está passando na tua vida é um processo que o Senhor vai fazer frutificar. Não fuja não, encare isso, aprenda nesses processos, porque em meio a eles o Senhor vai te levar a patamares ainda maiores. Eu queria te pedir para você reclinar a tua cabeça e a falar com Deus nesse instante. Você já está enxertado na videira? Eu quero desafiar você, que ainda não teve um compromisso com Cristo Jesus, e nesse momento dizer assim, pastor, eu quero. Eu vou ser muito rápido, muito objetivo. Quantos estão conosco nesse momento que estão dizendo assim, eu quero estar enxertado na videira verdadeira, eu quero reconhecer a Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. Pastor, eu percebi que eu preciso ter intimidade com Deus. Eu percebi que a minha familiaridade com Deus depende de ser filho de Deus. E para que esse novo nascimento suceda, eu preciso reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu sei que Deus vai pegar ramos como a minha vida, experimentados, vai enxertar. E no momento do enxerto,
minha vida vai frutificar. Tem um passo. Você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Quantos estão conosco nessa noite que não tomaram essa decisão ainda, mas que pretendem fazer isso agora? Onde você está? Basta um sinal seu. Tem alguém na galeria fazendo isso? Quem quer? A senhora quer? Deus abençoe sua vida. Eis que vem salvação aqui a senhora. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém quer? Onde você está? Erga sua mão. Alguém aqui à minha esquerda? Alguém aqui à minha direita? Dizendo, eu quero, pastor. Estou tomando essa decisão. Alguém? Onde você está? Estou vendo você, jovenzinho, ali atrás. Deus abençoe sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém que está dizendo, eu quero, pastor. Eu preciso. Eu vou frutificar para a glória do Senhor. Há mais alguém? Alguém na galeria? Alguém aqui embaixo? Alguém dizendo, eu quero, pastor. Onde você está? Eu quero orar com você. Orar pela sua vida. Tome essa decisão. Sem Ele, nada podemos fazer. Eu queria orar. Se tiver alguém no chat tomando essa decisão, escreve aqui, pastor. Eu estou entregando minha vida a Jesus Cristo, o reconhecendo como meu único e suficiente Salvador. Eu quero orar. Eu quero convidar a toda a igreja a ficar de pé nesse momento. Nós vamos orar para essas duas pessoas que entenderam essa necessidade. Se tiver mais alguém no chat para falar conosco, e é o momento que nós vamos falar com Deus e já preparando os nossos corações para a mesa do Senhor. Vamos orar. Senhor, essa noite festiva, alegre, porque é uma grande celebração celestial quando um pecador se arrepende. Obrigado, Deus, que aprove o Senhor novamente salvar, curar, libertar. Ajuda-nos, Deus, para que possamos caminhar com esses irmãos que a partir de agora são novas criaturas, seladas com o Espírito Santo. E que possamos, ó Deus, junto a eles e com eles, vivermos como família, comunidade de fé. E andarmos todos os dias em experiência com o Senhor, na intimidade, na familiaridade. E nessa experiência sendo trabalhados mais e mais para que possamos frutificar, Pai. Abençoa a tua igreja e ajude o teu povo a não fugir dos processos. A viver intimamente com o Senhor. A unidos, enxertados na família como povo de Deus, trabalhar e produzir para a glória do seu nome. Prepara os nossos corações, pois vamos celebrar a mesa do Senhor. Nós assim oramos, agradecidos e confiados, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja vai se assentar vagarosamente. Isso, eu quero convidar já todos os pastores e os diáconos vão estar aqui à frente. Nós vamos adorar o Senhor. Eu quero, nesse momento, apenas dar uma explicação à igreja. Quem está convidado a participar da mesa do Senhor? Todos os que estão em legítima comunhão com o corpo de Cristo Jesus, que já confessaram a Cristo como Senhor e Salvador, e hoje estão em comunhão com a comunidade de fé. Você é o nosso convidado. Você que está em casa, pega os elementos, prepare e separe agora. Separe o pão, separe o suco de uva. Nós vamos juntos, como comunidade de fé, em memória ao sacrifício de Jesus, participarmos da mesa do Senhor. E eu quero perguntar se alguém na igreja aqui presente deixou de receber algum dos elementos e vai participar da mesa do Senhor. Estenda a sua mão, você que está sem o elemento. Tem aqui, ó, a câmera está aqui. Tem, lá na galeria, lá atrás, tem gente lá nos fundos. Tem aqui à minha direita. Isso, mantém sua mão estendida. Tem um diácono que vai na sua direção. Aqui, ó, minha esquerda aqui, ó, o câmera. Há mais alguém que não recebeu o elemento? Tem lá atrás, no fundo ali da igreja, olha lá, ó. Olha lá atrás, ó. Mantém sua mão estendida. Isso. Há mais alguém?
Assim sendo, vamos adorar o Senhor e estaremos celebrando a sua mesa.